A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando nessa nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui com a permissão do Senhor nosso Deus, de segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, para dar continuidade à igreja feita através de cartas dos apóstolos do Senhor Jesus, utilizando também da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Então, independente de onde eu como, sejam novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E eu me chamo Milena, e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente. Estamos aqui para servir como canal, como instrumento do Senhor nosso Deus, para que Ele possa vir a falar aos seus corações e aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos dar início à ministração de uma oração. Já vão interagindo conosco, deixando aí nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado, pois estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, para mais de 40 países, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Então vamos à ministração de uma oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, junto com os poderes transformadores que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada uma dessas vidas que estão ligadas conosco através dessa internet, nesta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao teu santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar em cada coração de cada pessoa onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, libertos e edificados com o poder da palavra do Senhor Jesus o Cristo, alcançando
alcançando cada coração e aumentando a fé de cada bendito amado do Pai que estiver buscando ao Senhor durante a madrugada junto conosco. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Santo Poderoso, sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Porque bendito, porque ímpar e par. Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então escolha o seu número de 1 a 12 e seja membro dessa igreja virtual. E pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Então sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Primeiro, o rebanho bendito par, de número 12, e o rebanho bendito ímpar, de número 11. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Não se esqueçam de deixar nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado, e também a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. E o primeiro livro de 2 Crônicas, que possui 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas, que possui 36 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa madrugada. Livro de 2 Crônicas, capítulo 6. 2 Crônicas, capítulo 6, para meditação do rebanho bendito par, de número 12, 2 Crônicas, capítulo 6. E para o rebanho bendito ímpar, de número 11, livro de 2 Crônicas, capítulo 7, para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que nos finais de semana, sábado e domingo, nós temos reprises de nossas lives, em que é sorteado quais das 5 lives que ocorreram no decorrer da semana serão repetidas nos finais de semana, no sábado e no domingo, para que de segunda a segunda você tenha a oportunidade de receber a palavra do Senhor nosso Deus para estar aumentando a sua fé, sem nada que é da parte do coração do ser humano, apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e também são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são. E o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, ora porque toda oração dura no mínimo 1 hora. Se você quiser continuar recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, basta você se inscrever ou nos seguir, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Então curtam, compartilhem, se inscrevam e façam a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o derramar dos poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, desde o alto
alto fio de cabelo das cabeças até a planta dos pés, de cada vida que receber com alegria tua boa palavra sendo ministrada através de nós, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Preste atenção. Vamos aqui à ministração. No livro de 2 Crônicas, capítulo 6, do versículo 34 ao versículo 40. Quando teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho por que os enviares, e orarem a ti, voltados para esta cidade que tu escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra, longe ou perto esteja. E na terra aonde forem levados, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração, e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde foram levados cativos, e orarem, voltados para a tua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome. Ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer deste lugar. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 6 aqui do livro de 2 Crônicas, vemos ali a oração de Salomão ao Senhor nosso Deus. Um líder político intercedendo pelo povo do qual ele estava responsável naturalmente. Então nós devemos ver como que é importante verdadeiramente nós estarmos nos posicionando na presença do Senhor nosso Deus, independente de qual seja o patamar que o Senhor nos colocou. Pois devemos lembrar que a política também é ministério do Senhor nosso Deus, e de que é necessário que aquele que interage com a política, participa na política, venha estar tendo um relacionamento com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que também é importante que a própria igreja, que são as pessoas do nosso Senhor Jesus, que trabalham e praticam a obra, a palavra do Senhor Jesus, como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, também venham interagir com a política. E aqui Salomão deixou bem claro que, devido aos pecados, às iniquidades que o povo havia cometido, ele reconheceu que haveria castigo e juízo caso não se arrependesse. Mas é nesse momento que ele roga ao Senhor que, quando houver o arrependimento, que o Senhor volte a olhar com olhos de misericórdia para o seu povo. Então é importante que nós não venhamos a errar, porque aqui Salomão afirmou que não há homem que não peque. E nós sabemos que assim é impossível não pecar. Porque se fosse impossível não pecar, o Senhor Jesus não teria dito 2 vezes, primeiro para um homem enfermo, vai e não peques mais para que algo pior não te suceda, e para a mulher adúltera, vai e não peques mais. Então, se é possível não pecar pelo resto da vida, é possível não pecar nunca na vida, porque o próprio Senhor Jesus foi bem claro que ele é o exemplo disso. Na última live, quem quiser saber mais sobre isso de pecado, nós respondemos perguntas justamente sobre isso. Foi muito interessante a live no final, do começo ao fim, na verdade, para que vocês possam estar examinando com muita atenção e cuidado, para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Porque agora é o momento de estarmos nos ajuntando em um só Espírito, compartilhando e anunciando a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Então sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Deixem nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado, interajam conosco e participem da live. E a partir de 1h12 da madrugada, estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Próximo rebanho bendito par de número 4 e o rebanho bendito ímpar de número 3. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para aumentar a sua fé. E
E o livro sorteado, o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada, é o livro de Filipenses, que possui 4 capítulos. Livro de Filipenses, que possui 4 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. O Alisson Barbosa, de São Paulo, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o próximo livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par, de número 4, Filipenses, capítulo 3. E para o rebanho bendito ímpar, de número 3, Filipenses, capítulo 4, para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que já estamos aí há mais de 2 anos na internet, oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, para que vocês ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade, para que vocês possam colocar à prova a nós, o nosso caráter e a toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, pois devemos lembrar que aqueles que falam em nome do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, devem agir com integridade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E Aaron, deixe aí nos comentários a sua cidade, o seu estado, para estar interagindo conosco nos comentários. E a partir de 1h12 da madrugada eu estarei tirando as dúvidas de vocês. Vou oferecer 10 milhões de reais para quem provar que não é mais eficiente. Exatamente, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que essas igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia e nem mais eficientes, e que o nosso sacerdote apóstolo não tem autoridade para receber ofertas e dízimos de todas as nações. Para que vocês possam ver, nós não estamos aqui de brincadeira. Reconhecemos que a internet não é uma terra sem lei, e estamos aqui nos sujeitando à lei dos seres humanos também. Romanos capítulo 13. Queres, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás de louvar dela. Vamos aqui à próxima oração a ser ministrada. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada. Oração diretamente de cima do monte, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, queimando e destruindo toda a obra da carne, do maligno ou da religiosidade que estiver tentando de alguma forma interferir da tua palavra alcançar o resultado da qual ela está sendo enviada através de nós, através da tua palavra sendo ministrada nessa sua igreja virtual, e que possa haver voz de júbilo e salvação chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração dos benditos amados do Pai, junto conosco em um só Espírito. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor, Deus poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Você de novo. Vamos lá, esse nada abençoado que tá aí com o nome de Mineirinho é alguém que já apareceu anteriormente, já foi respondido e continua insistindo em cometer um crime. Então, eu simplesmente não tô aqui para dar corda para maluco, estamos aqui para trazer a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso a todos aqueles que querem escutar a palavra do Senhor nosso Deus. A produção já tirou o print aí, já tirou o registro, pois devemos lembrar que estamos aqui de acordo com a lei, tanto a do Senhor Deus quanto a lei do ser humano. E todos aqueles que querem interagir e participar são muito bem-vindos. E a partir de 1h12 da madrugada eu estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Então deixe aí o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado para estar interagindo conosco e participando da live para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à ministração no livro de Filipenses, capítulo 3, no versículo... Não se esqueçam de se inscrever no vídeo, nos seguir e compartilhar para que a palavra do Senhor nosso Deus alcance cada vez mais e mais vidas que precisam e necessitam, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Vamos do versículo 15 ao versículo 21. Filipenses capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 21. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos,
Sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 13 aqui do livro de Filipenses é importante para a gente ver o posicionamento que devemos tomar como filhos do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois aqui deixa bem claro como a nossa essência. Nós fomos feitos perfeitos, porque tudo que o Senhor nosso Deus faz é perfeito. Nesse mesmo capítulo anteriormente, o apóstolo Paulo deixa bem claro que as obras dele, ele ainda não acreditava ter alcançado a perfeição, mas não com orgulho, e sim deixando bem claro, eu estou me aperfeiçoando cada vez mais nas minhas obras, com a palavra do Senhor nosso Deus, sendo lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então é esse o nosso foco, pois aqui ele deixou bem claro, irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ou seja, ele deixou bem claro que eles estão trazendo o evangelho do Senhor, a palavra do Senhor, através das suas obras e dos seus frutos também, pois o reino não se constitui apenas por palavra, mas também por obra, por atitude. Lucas 16, versículo 16, a lei e os profetas foram até João, agora o reino é conquistado através de esforço. E é necessário que nós venhamos nos posicionar, nos esforçar, para que o Senhor, nosso Deus, possa verdadeiramente transformar a nossa vida, de dentro para fora. Como ele afirmou lá em Lucas capítulo 3, João capítulo 3. Em João capítulo 3, ser nova criatura, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E as coisas que estavam no passado ficaram para o passado. O pecado, a iniquidade, aquilo que não é da parte do Senhor nosso Deus, não pode permanecer em nós. Tanto é que a passagem das Escrituras Sagradas no Novo Testamento todinho, principalmente lá no livro de 1 João, deixa bem claro que aquele que está em Cristo Senhor Jesus não pode continuar no pecado, não pode continuar sendo pecador. Porque quem é pecador, quem pratica o pecado, se torna escravo do pecado que comete. E se você está em Cristo Senhor Jesus, você tem que ser liberto, está livre. É a mesma coisa que uma pessoa que foi presa passou a ter o título de presidiário. Ela cumpriu a pena, foi libertada e agora ela continua se chamando de presidiário em todo canto que ela vai. Ela, a partir do momento em que ela foi liberta do presídio, ela não é mais uma presidiária. Ela se torna uma ex-presidiária. Ou seja, você tem que ter orgulho em falar ex-pecador, ex-pecadora. Porque o Senhor Jesus Cristo te liberta através do sangue dele. Então é necessário que nós viemos a nos posicionar como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus, exaltando ainda mais o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. E o Maxwell Eric de Barão de Cocais, Minas Gerais, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao próximo rebanho que vem disso, nosso Senhor Deus, a receberem uma palavra do Senhor ao seu coração. Interajam conosco deixando nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado. Mas lembrando que só estaremos respondendo as suas dúvidas e interagindo com vocês nos comentários a partir de 1h12 da madrugada. E o próximo rebanho bendito par de número 2 e o rebanho bendito ímpar de número 1, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao próximo livro a estar sendo ministrado nessa live para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de Zacarias, que possui 14 capítulos. Livro de Zacarias, que possui 14 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Mas antes de sortear o capítulo do livro de Zacarias, eu estarei apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos. Então prestem todos muita atenção, anotem cada versículo, cada base da Bíblia Sagrada que for apresentada na mensagem, para que vocês venham agir de maneira prudente, como as igrejas nobres do Senhor Jesus. Atos 17, versículo 11, que ouve primeiro aquilo que o líder apresenta e vai depois examinar nas escrituras para ver se o que o líder está falando é aquilo que está escrito. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19
e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Recado dado a todos vocês. Quem quiser escutar novamente a mensagem ou não conseguiu anotar alguma das bases, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. E se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social aqui você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais o vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então, o Rony abençoado, vamos deixar aqui sempre muito bem claro. Provérbios 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Você não nos conhece, não conhece nosso caráter, não conhece as nossas obras, não conhece os nossos frutos, principalmente no que se refere ao nosso sacerdote e apóstolo. Então eu vou estar te silenciando porque você já foi diversas vezes alertado de que era necessário que você deixasse seu primeiro nome, a sua cidade e seu estado, se identificar, pois é o mínimo de caráter, pois os apóstolos do Senhor Jesus, o Senhor Jesus se apresentavam quando estavam nos templos físicos. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E a partir de 1h12 da madrugada a gente interage com vocês nos comentários, eu posso até te silenciar para que você possa interagir conosco e participar da live, tirar suas dúvidas e saber sobre o nosso caráter, pois você está entendendo tudo errado, está começando a fazer um monte de acusações e presunções sobre a nossa pessoa e nós não estamos aqui para isso. E o outro do barista ali, eu não vou nem perder o meu tempo, porque isso aí só está querendo insultar mesmo e o processo chega na porta dele a qualquer momento. Estou aqui para trazer a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Vamos aqui ao próximo livro de Zacarias, que possui 14 capítulos. Lembrando que estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, com essa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E o próximo livro a estar sendo ministrado é o livro de Zacarias, capítulo 10. Zacarias, capítulo 10, para a meditação do rebanho bendito par de número 2, Zacarias, capítulo 10. E para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1,
livro de Zacarias, capítulo 11, para a sua meditação. Escolha também o número de 1 a 7, que logo mais, no decorrer dessa live, eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus. Pois em todas as nossas lives, além de orações, você recebe no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas e a palavra do nosso Deus. E o Clóvis de Campos do Goitacazes, seja muitíssimo bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à próxima oração a ser ministrada. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, e que haja o poder que é no sangue, no fogo, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, alcançando cada lar, cada comércio, cada veículo e cada coração, junto com as abundâncias de alegrias, paz, graças e maravilhas que o Senhor prepara para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis, que estão juntos conosco em um só Espírito, através dessa internet. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Zacarias, capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 9. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos, e serão como valentes que na batalha pisam aos pés os seus inimigos. Na lama das ruas pelejarão, porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José. Falo-lhes voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como vinho. Seus filhos ouvirão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido. Multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim, em lugares remotos. Viverão com seus filhos e voltarão. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 10 aqui do livro de Zacarias, mais uma promessa da vinda do Messias, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 10. Ele se tornou o nosso verdadeiro pastor, não apenas do povo de Israel, como ele mesmo afirmou, outras ovelhas que estavam em outros apriscos, que já havia promessas profecias feitas pelos profetas do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, de que verdadeiramente aqueles que antes não eram povo do Senhor passariam a se tornar povo. E através do sacrifício de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e da sua ressurreição, nós temos essa grande oportunidade que não podemos deixar passar. E nosso tempo de buscar o Senhor é sempre o presente, é sempre o agora, independente de onde nós estivermos. Que é essa conscientização que nós viemos trazendo sempre a todos vocês, que não importa templo físico de 4 paredes, o que importa é aquele que deve estar habitando dentro de você. Você não pode buscar o Senhor Deus apenas dentro de um templo físico, você tem que buscar Ele em todo lugar. Essa é a conscientização. A gente não fala que o templo físico é totalmente desnecessário, não. Tem atividades, tem obras, tem frutos necessários serem realizados num templo, como o servir aos necessitados. Então é necessário saber que há uma diversidade de ministérios, uma diversidade de autoridades. Não é variedade, é diversidade. Cada um tem a sua respectiva função, a respectiva autoridade que o Senhor o concedeu. Agora é necessário que todos estejam juntos, interagindo, para que verdadeiramente o corpo do Senhor Jesus esteja formado em perfeita união e exaltando e engrandecendo ainda mais o nome do nosso Senhor. Pois aqui vemos como o povo sofreu os juízos e as transgressões por causa da liderança ímpia. Aqui o Senhor Deus foi bem claro, os bodes guias. Mateus 25, versículo 31 a 46. Ele chamou de bode aqueles que por mais que fizessem sinais, milagres, prodígios e maravilhas, e por mais que o chamassem de Senhor,
não ajudaram aos necessitados. Então nós vemos hoje em dia que, infelizmente, a maioria da liderança religiosa hoje em dia, uns são bodes guias e outros estão com atividades de bodes guias por falta de conhecimento, porque tem muito líder, pessoas que têm títulos de pastor e pastora, que são realmente homens e mulheres do Senhor nosso Deus, mas que estão sendo manipulados por essa massa religiosa que vem há anos e anos e anos apenas para oprimir o povo. Então é necessário que nós venhamos verdadeiramente estar tirando a trava de nossos olhos e nos ajuntando em um só Espírito, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Interajam conosco, deixando nos comentários seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado. Siga ou se inscreva para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Escolha o número de 1 a 7, que logo mais nessa live eu estarei sorteando 7 números, para que você tenha uma palavra do Senhor ao seu coração. Rebanho bendito par de número 10 e rebanho bendito ímpar de número 9 são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor, nosso Deus, para o seu coração. E o JP de São Paulo, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. A partir de 1h12 da madrugada estarei respondendo as suas perguntas e interagindo com vocês nos comentários. Vamos aqui ao próximo livro de Joel, que possui 3 capítulos. Livro de Joel, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta live, para mais honra e glória ao nosso irmãos. Livro de Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito par de número 10, Joel, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar de número 9, livro de Joel, capítulo 2, para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para mais de 40 países, levando a palavra do Senhor nosso Deus a cada um que precisa e necessita, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. E a próxima oração a ser ministrada, se inscrevam, nos sigam, para que o Senhor nosso Deus continue presente em nossas vidas. Não se esqueçam de compartilhar também, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Vamos à ministração de mais uma oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal. Que haja o poder que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, destruindo toda obra da carne ou do maligno ou da religiosidade que estiver tentando de alguma forma impedir ou atrapalhar ou atrasar da tua palavra alcançar o resultado da qual ela está sendo enviada através de nós nesta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, para que essas vidas conectadas conosco possam ver as tuas maravilhas, as alcançarem através de nós e através da tua palavra que está sendo ministrada, ao elas se ajuntarem conosco em um só Espírito, exaltando, bendizendo, engrandecendo ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço, já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Se fosse primeiro números, depois é que vem dentro. Lembrando a todos vocês que a Bíblia Sagrada também é formada por números. Basta vocês pesquisarem aí nas redes sociais sobre a Yá Grock examinando a Bíblia Sagrada, que é a coisa que nós já viemos falando a vocês há mais de 2 anos, que a Bíblia Sagrada era números, que as orações também eram números, que tudo nas Escrituras Sagradas, na palavra do nosso Senhor Deus, trabalha através do número, porque o número é exato, o número é perfeito, o número não tem interpretação própria de ninguém. O número que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, determina para todos nós, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui a ministra escolha o seu número de 1 a 7 para estar recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. Vamos aqui a ministração no livro de Joel, capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 7. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador.
O que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 aqui do livro de Joel, nós vemos aqui como que a consequência do erro dos pecados passados, de não estarmos transmitindo aquilo que é da parte do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que é isso que é necessário, a gente estar sempre alerta e muito atento, porque nem tudo aquilo que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos antepassados, é sempre a verdade. Tanto é que você pode ver uma coisa simples aí, a ciência. Coisa simples, né, pra nós. Mas se nós, quanto mais nós voltamos no tempo, quanto mais voltamos no passado, mais nós vemos que hoje em dia nós conseguimos, foi cientificamente provado, que certas atividades, certas crenças que os povos antigos tinham, que não faziam sentido nenhum, mas para eles aquilo era ciência. Então é nesse momento que nós vemos como é necessário a gente desenvolver um senso de verdadeiramente examinar as coisas, comparar com as escrituras sagradas, com a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Porque diferente, ele abençoado, ele comentou, falou que eu vou citar porque cabe aqui no contexto. Ele comentou, seria sua vida roteirizada? Você poderia ser diferente, mas tem essa inclinação ao cristianismo. Isso não seria o roteiro que foi escrito para a sua vida? Então vem um ponto muito importante, abençoado. Primeiro ponto, nós não seguimos nenhuma religião. O cristianismo é uma religião fundada através de alguns dos ensinamentos do Senhor Jesus. Mas quanto mais tempo se passou, mais foi acrescentando doutrinas e costumes e filosofias do ser humano que se desvirtuam da base que é da parte do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Basta pesquisar a etimologia da palavra religião, que vai ver que a própria palavra religião já não tem bases fundamentadas nas escrituras sagradas, porque essa palavra sequer existe no aramaico, no hebraico e no grego, que são os 3 idiomas originais que foram escritos a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E aí vem um outro ponto. Você falou, será que sua vida não está sendo roteirizada com essa influência do cristianismo? Não, abençoado. Porque eu fui realmente uma pessoa sempre muito crítica, sempre perguntei, sempre questionei, sempre fui buscar, examinar, sempre a fundo. Eu não estou aqui no patamar em que eu estou hoje só porque eu sou filha do sacerdote. E sim porque eu busquei interagir, busquei me aproximar, busquei examinar mais daquilo que não apenas ouvi, mas eu vi e eu vivi com a minha vida inteira. Então é muito importante a gente examinar sempre com muita atenção. E é isso que eu venho exortar sempre a todos vocês. Não saia aceitando tudo que a gente fala. Examine nas escrituras sagradas. Traz a base da palavra do Senhor nosso Deus. Teve alguma dúvida? Pergunta. Ah, Milena, você falou que é A, mas tem um outro versículo ali falando que é B. Como é que funciona? É assim que vocês têm que agir. Não somente conosco, mas com toda a liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Porque quando é verdadeiramente a sabedoria do Senhor, o conhecimento do Senhor, a palavra do Senhor, não vai haver erros, não vai haver defeito, não vai haver buraco, não vai haver falha. Agora, quando o ser humano começa a impor a sua pitadia, você vai começar a notar discrepâncias que não fazem sentido. Que a palavra do Senhor Deus fala para a direita, o líder está falando que você pode ir para a esquerda porque fala do seu coração. A Bíblia Sagrada fala que não é para você seguir o seu coração. Então, esses tipos de conflitos que entram, que justamente as pessoas mais intelectuais que buscam examinar mais, muitas delas acabam não tendo religião nenhuma. Acreditam em Deus, mas não no Deus que a religião ensina. Porque esse Deus que a religião ensina a cada um é um Deus distorcido, um Deus manipulado, um Deus que é bom para poder criar manipulações na mente das pessoas. Agora, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro, é um que confronta, é um que exige de você um posicionamento, uma renúncia. Exige de você que você coloque algo em prática que seja bom, não apenas para você, mas também para com o próximo. Se todo mundo tivesse realmente apenas obedecendo tudo aquilo que o Senhor nosso Deus colocou para nós fazermos, que é de acordo com a nossa capacidade, porque Ele não queria exigir de nós algo acima da nossa capacidade, o mundo não estaria hoje como assim. Já começa que não haveria nem pecado, né? Já que estaríamos lá no Jardim do Éden, que Adão não teria comida bendita da fruta. Então vamos examinar sempre com muita atenção e cuidado. Para que o Senhor nosso Deus possa estar agindo a nosso favor, é necessário que nós não estejamos tentando puxar as rédeas da situação o tempo todo. Eu não estou falando de ser manipulado por ser humano, por religião. Estou falando de examinar com muita atenção e cuidado. E aquilo que é da parte do Senhor, você retém e você obedece. Aquilo que é da parte do ser humano, você examina se não está indo contrário a alguma palavra, algum mandamento,
alguma passagem do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de se inscrever ou de nos seguir para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Próximo rebanho bendito par de número 8 e rebanho bendito ímpar de número 7. Antes de estar sorteando o livro, eu estarei apresentando a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito e bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Então prestem todos muita atenção na mensagem, anotem versículo por versículo e depois examinem nas escrituras sagradas para ver se o que eu estou falando está batendo com aquilo que está escrito. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim. Glórias ao nosso Senhor Jesus, recado dado a todos vocês. Quem quiser escutar novamente a mensagem, não conseguiu anotar alguma das bases, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. E se você quiser ofertar ou dizimar essa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, nessa rede social, as informações na descrição da live, em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima, ou então você também pode entrar diretamente em contato conosco no privado, em alguma das redes sociais, tirar as suas dúvidas e já aproveitar e pedir um de nossos templos físicos para a sua região, em que o obreiro recebe o salário, as pessoas e os necessitados têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, entre diversas outras bênçãos e benefícios, para que vocês não só sejam muito abençoados, como também possam ter a oportunidade de se tornar uma bênção, um caminho instrumento do Senhor nosso Deus na vida do próximo. Vamos
Vamos aqui ao livro a ser ministrado nessa madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro sorteado de Gênesis, que possui 50 capítulos. Livro de Gênesis, que possui 50 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Mencionamos ainda há pouco Adão aí, o Jardim do Éden, e agora sorteamos o livro de Gênesis. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, para a meditação do rebanho bendito par, de número 8, Gênesis, capítulo 22. E para o rebanho bendito ímpar, de número 7, livro de Gênesis, capítulo 23, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada, para mais honra e mais glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja, através dos poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramada em cada uma dessas benditas vidas, dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, as abundâncias de bênçãos e maravilhas, alcançando cada uma dessas vidas juntas conosco. Que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação de cada corpo, alma, espírito e coração dos que estiverem buscando ao Senhor Deus durante a madrugada junto conosco e através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. Haja diferença em Malaquias capítulo 3, versículo 18. A diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus. Na minha vida, em nossas vidas e através de nossas vidas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Gênesis capítulo 22, do versículo 11 ao versículo 17. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui o próprio Senhor Deus respondeu ali o outro abençoado, que ele havia comentado ali, perguntando, que ele comentou, esse seu desejo de examinar não surgiu do nada, se não fosse colocado por Deus, ou estou enganado? E se foi, você já era o que tinha que ser, uma pessoa que propaga a palavra do Deus que você serve. Aqui deixou bem claro como que é importante a participação da própria pessoa, porque o Senhor não determina, ele deixou bem claro, ele dá-lhe a opção. Se você vai fazer o certo, recebe a bênção. Se fazer o errado, vai receber a recompensa. Se não fazer nada, recebe a recompensa pela omissão. E aqui é que nós vemos como verdadeiramente, se nós não nos posicionarmos, o Senhor não fará o mais. Pois ele não fez marionete. Ele não nos deu livre-arbítrio, ele nos deu opção de escolha. E é através dessa opção de escolha que vai traçando o destino que nós percorremos no caminho do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito, par de número 6, e rebanho bendito ímpar de número 5. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tudo para mais honra e glória, Senhor Deus. E é porque a gente concorda com você em relação à religião que a gente não tem nenhuma religião, abençoado. Pesquisem a etimologia da palavra religião. Nós somos seguidores e praticantes da palavra, do Evangelho e da justiça do Senhor Jesus Cristo, que não é, nem trouxe nenhuma religião. Livro de Juízes, que possui 21 capítulos. Livro de Juízes, que possui 21 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live.
Livro de Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16, para a meditação do rebanho bendito par de número 6, Juízes, capítulo 16. E para o rebanho bendito ímpar de número 5, livro de Juízes, capítulo 17, para a sua meditação. Escolha o número de 1 a 7, que logo mais, a partir de meia-noite, de 1h12 da madrugada, eu estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Juízes, capítulo 16, no versículo 10 ao versículo 16. Livro de Juízes, capítulo 16, do versículo 10 ao versículo 16. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderias ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as rebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderias ser amarrado? Ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia e se as firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Então ele dormia. Tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia. E as fixou com um pino de tear e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 16 aqui do livro de Juízes, é muito importante justamente para a gente ver o cuidado que nós devemos tomar. Porque aqui Sansão, por mais que fosse um homem separado para o serviço do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, estava com práticas que não condiziam com o homem da parte do Senhor. Mentiu diversas vezes e era criativo nas mentiras, né? Dava aquele trabalho todo para Dalila. E ele sabia aqui, não é necessário muita inteligência, né? Para notar que ela estava claramente mal intencionada. E ainda assim ele insistia naquilo, brincava com o perigo, atentava ao Senhor Deus. Então nesse momento que nós devemos tomar cuidado, porque a força de Sansão não consistia em Sansão, e sim no Senhor, no Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que habitava em Sansão, que entregava força a ele. Tanto é que todas as vezes que aparece que Sansão teve força, foi bem claro, e o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, deixando claro que a força não estava em Sansão, não era de Sansão, era do Senhor e da aliança que ele havia feito para com o Senhor nosso Deus. E quando ele pegou dessa aliança do Senhor nosso Deus algo santo e simplesmente banalizou ao entregar para Dalila, claramente mal intencionada, atentando ao Senhor nosso Deus o Todo-Poderoso, ele acabou sendo entregue pelo seu próprio coração, para que pudesse verdadeiramente deixar bem claro como que a consequência dele a consequência dele trouxe coisas gravíssimas. Então é necessário examinar com muita atenção e cuidado para que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, possa estar agindo ao nosso favor e nos protegendo constantemente, pois sem Ele nada podemos fazer. João capítulo 14, palavra do Senhor Jesus. Vamos aqui ao último livro a ser ministrado nessa madrugada, que será para todos nós, 2 Pedro, que possui 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. E aqui a gente vê também como é importante não seguir a vontade do nosso coração, porque Sansão o tempo todo seguiu o seu coração, mas aí trouxe consequências gravíssimas. Livro de 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Escolha o número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando os 7 números, para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para estar aumentando a sua fé.
E eu também tenho aí o lançamento dos meus 12 livros, está vindo para instruir todos vocês em todos os princípios necessários para que vocês não sejam enganados nem sejam confundidos, para que vocês se firmem sobre a verdadeira rocha. E mesmo que o inimigo tente armar ciladas, vocês sejam capazes de perseverar por causa da palavra do Senhor, do Espírito Santo de verdade, que pode estar habitando dentro de cada um de vocês, se vocês permitirem. O Senhor Jesus foi bem claro lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Ele está à porta e bate. Aquele que permitir, ele entrará e ceará com ele. Vamos aqui à próxima ministração de mais uma oração. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja, através da ministração da Tua santa palavra, o Teu poderoso fogo santo, queimando e destruindo toda trave e impedimento que estiver de alguma forma interferindo dessas pessoas receberem, reconhecerem e praticarem a Tua verdadeira verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, e haja o poder que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, transbordando em cada coração onde essa live alcançar, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão ao Senhor Deus. Vamos aqui à ministração do livro de 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 16 ao versículo... Vou do versículo 15 ao versículo 21. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Porquanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 2 aqui do livro de 2 Pedro, o Senhor nosso Deus trouxe uma recapitulação de tudo que ocorreu durante todas as ministrações nessa live, para ver como que nada é por acaso. Pois aqui deixou bem claro o alerta que precisamos tomar com a liderança, a importância que tem da liderança estar nos caminhos do Senhor nosso Deus, abençoando o povo. E o povo está examinando sempre com muita atenção e cuidado para não cair no mesmo buraco. Mateus capítulo 15, palavra do Senhor Jesus: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. E aqui trouxe novamente sobre a história do pecador, de continuar sendo pecador, mesmo após estar em Cristo Senhor Jesus, a importância que tem em sermos nova criatura e abandonar tudo aquilo que estava no passado. Porque se você não é transformado pelo Senhor Jesus Cristo, você ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo. Então examine com muita atenção e cuidado, se posicionem como igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus, para que vocês possam verdadeiramente ser libertos. João 8, versículo 31. Se permanecerdes guardando e praticando os meus ensinamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos. E o versículo 32, todo mundo já conhece. E conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade e ser liberto é consequência de praticar e guardar os mandamentos e os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E o Alexandre de São Paulo, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Escolha aí agora o seu número de 1 a 7, eu estarei sorteando os 7 números para que você esteja recebendo uma palavra do Senhor para a sua meditação.
Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 6. 2 Crônicas, capítulo 6, se você escolheu o número 7. Deixe no comentário o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado, e daqui a pouco estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 10. Zacarias, capítulo 10, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 4, no livro de Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 2, vai meditar em Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16, se você escolheu o número 2. E se você escolheu o número 3, vai meditar em 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, se você escolheu o número 3. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Lembre-se de examinar o nosso mais novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro, que basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só dessas 7 afirmações foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. 1. Ofertas. 2. Sacerdote. 3. Receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada na sua casa, na sua moradia. 4. Oração. 5. Orar. 6. Dízimos. 7. Ter um lugar em particular em sua casa ou em outras formas de moradias para estar buscando a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar que, com base na Bíblia Sagrada, que uma só delas foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia recebem o valor de 200 milhões de reais em dinheiro. E o Wesley de São Paulo, seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Com certeza já estaremos respondendo a sua pergunta, abençoado, já que foi direcionada aí ao apóstolo. Vamos esperar o apóstolo aqui estar chegando. Enquanto isso, eu faço um convite para todos vocês. Muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aí agora nos comentários. Eu escrevo seu nome. Eu confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como o meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, leia em voz alta o livro de Mateus, capítulo 11, dos versículos 28 ao versículo 30. Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. E após fazer essa leitura de joelhos em voz alta no seu secreto, faça essa oração também em voz alta. Senhor Jesus, ainda de joelhos. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e o meu fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. Ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permaneço no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses capítulo 2 e no livro de Mateus capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. O sacerdote apóstolo acabou de chegar para mais uma glória ao Senhor Deus. Eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Deus, Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
Vamos para todos fazerem as suas perguntas e todos aqueles que verdadeiramente já se apresentaram, deixando o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou o seu município, aí eu posso afirmar para vocês que todos vocês já foram muitíssimamente abençoados pelo nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Isso está lá em Mateus 16, de 24 a 27, que Ele vai pagar a cada um de nós segundo as nossas obras. Só o fato de você se apresentar, você está participando, você está interagindo. Porque a palavra do Senhor Jesus, você tem que interagir com ela para você poder receber alguma coisa. Culto você faz, você não assiste, tá bom? Exatamente. E o JP de São Paulo perguntou: o que te fez acreditar que o Deus da Bíblia é verdadeiro? Sem a Bíblia, você teve alguma experiência espiritual? Desde o meu nascimento, que já começa que a minha mãe, segundo a medicina, era estéril, não poderia gerar nenhum filho. E pelo que você pode perceber, cá estou eu e eu tenho meu irmão, mais velho do que eu, perfeitos e com saúde na presença do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E segura essa aí. E 3 vezes eu fui dado como morto. Exatamente. No hospital particular. Entendeu? Exatamente. E seria que se tem uma coisa que o hospital particular quer, é que você permaneça vivo, porque quanto mais você fica ali dentro internado, mais dinheiro rola pra eles. Quanto mais quando tu tem um bom plano de saúde do presidente. Exatamente. Entendeu? E o Michel do Rio de Janeiro capital, seja muito bem-vindo com a paz e a graça e do Senhor Jesus. Parabéns pela pergunta, tá bom, abençoado? Exatamente. Isso aí, pergunta mesmo, tem que perguntar. Ele perguntou: em Isaías 53, diz que Cristo tomou sobre si nossos pecados. Em qual parte do Novo Testamento fala sobre isso? Visto que a cruz foi o pagamento pelos nossos pecados. Com certeza, você está 100%, 1000% certo. Não só isso não, você pega lá em João capítulo 1, que você vai ver quando o próprio João Batista falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, tá certo? Então esses 2 livros aí, se você falar que ainda permanece pecado, aí você está falando que você está anulando esses 2 livros. Exatamente. Então, continua ainda, tá bom? Exatamente. Aí agora a gente vamos olhar o que? Ó, a lei de Moisés foi abolida, pronto, mas a lei do Pai do Senhor Jesus continua, a lei do Senhor Jesus continua e a lei dos apóstolos também continua. Exatamente. Mas essas 3 leis não afirma que o pecado continua, tá bom? Exatamente. Então saiu mesmo o pecado. Daquele que é do Senhor Jesus Cristo. É que as pessoas hoje, os seres humanos hoje, eles não sabem o que é o pecado, não sabem o que é realmente. Exatamente. E o Wesley de São Paulo perguntou: a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Senhor Cristo. Vai te responder, abençoado, não esqueci de você não. Ele perguntou: vocês já fizeram ou pretendem fazer programa de rádio? Eita, mas glória. Com certeza, abençoado. A gente estava conversando recentemente justamente sobre isso. Nós estávamos conversando sobre isso. Com certeza, com certeza. Se você está por aí, você tem que entrar em contato conosco para isso aí. Com certeza. E a segunda pergunta qual é? Ele perguntou: apóstolo, beber vinho, mesmo que moderadamente, é pecado? De forma nenhuma é pecado. Eu vou dizer por que não, certo? No Antigo Testamento, o sacerdote, isso está lá em Levítico capítulo 10, que o sacerdote, ele não poderia tomar vinho quando fosse para o templo. Mas lá está escrito que depois que ele fosse para o templo e servisse o Senhor, fizesse tudo, aí depois sim, está lá escrito assim com todas as letras, tá bom? Exatamente. E o Senhor Jesus, se fosse pecado também, o Senhor Jesus não ia falar assim, ó, só terá parte comigo aquele que comeu o pão e bebeu o vinho. Não venha com aquele papo religioso, que aquele vinho que era sem fermento. Não existe vinho nenhum sem fermento, tá bom? Nenhuma bebida sem fermento pra ser vinho não existe. Tem que ser fermentado. Tá bom? Então, não é pecado. Agora só que é forma bem moderada. Por isso que a Bíblia diz lá em Timóteo, capítulo 3, que diz assim, ó, que o irmão não pode ser muito dado ao vinho. Não está falando que o irmão não pode beber vinho. Exatamente. Tá vendo? Então, nisso aí. Agora, para sacerdote, eu como sacerdote, fica mais estreito para mim ainda beber. Mas eu não posso colocar esse jugo para ninguém de forma nenhuma, tá? Exatamente. Tanto o sacerdote pode, como os outros também podem, tá bom? Exatamente. E aqui o abençoado havia perguntado, cadê? Lembrando, para interagir conosco e tirarem suas dúvidas, deixe no comentário o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado, que nós estaremos respondendo a todos vocês. E o abençoado ele havia comentado, cadê a pergunta dele? Sejam todos muito bem-vindos, capaz aqui... Não, não é esse aqui não. Paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor, Jesus o Cristo. Estamos a ver aqui nas 7 principais redes sociais da internet. E o beber muito vinho é tão pecado quanto também comer muito também, tá? Exatamente, que hoje em dia a maioria dos crentes está na gula. Então, não só isso não, tem outra coisa que pega o religioso. Quer ver também? Amar as coisas materiais. Amar o teu carro importado, teu carro novo, a tua casa, a tua empresa, a tua fazenda. O teu tempo físico, não precisa ir muito longe não.
Isso está lá em Lucas capítulo 24. Gente, isso aí é que condena mesmo a população, tá bom? Infelizmente. Eu falo assim, a população religiosa, tá bom? Exatamente. Palavra do próprio Senhor Jesus, não é minha não, tá bom? E aí o abençoado o Michel havia perguntado: se não tem a palavra religião nos originais, por que incluíram essa palavra em Tiago 1, versículo 27? Pelo mesmo motivo em que eles adulteraram o significado dessa palavra 1500 anos depois da vinda do Senhor Jesus. Jogada política e religiosa que foi manipulada ali pelos aqueles que estavam ali na cabeça da liderança religiosa daquela época. Exatamente, eu te explico mais ainda, certo? É da mesma forma que colocaram lá na Bíblia, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 7 e 17, e colocaram lá em algumas Bíblias, você vai ver que está lá escrito pastor. Aquela palavra lá também não existe lá. Exatamente. A palavra certa é guia ou líderes. Na verdade é guias, tá bom? Então, da mesma forma que a Igreja Católica pecou lá, também pecaram lá também, dessa forma ali. Quer ver um outro livro também? No livro de Judas lá também, tá lá, colocaram assim, ó, apacentadores. E na verdade aquilo lá o nome é pastores, não é apacentadores, é pastores. Mas como tá, ó, batendo, solapando o pastor, aí eles não botaram o pastor, botaram apacentador, tá bom? Exatamente. É isso aí, abençoado. Mas continua aí, parabéns pra você, isso aí. Observa mesmo e pergunta. E hoje tem inteligência artificial que, ó, não cala a boca pra ninguém, né? Vai lá e pergunta a ela que ela te fala tudinho, tá bom, Exatamente. abençoado? E o José de Salvador da Bahia, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele perguntou: esses rumores de guerra, Jesus está voltando para buscar sua igreja? O que devemos fazer? Então vamos lá, primeiro ponto: o Senhor Jesus não está voltando, ele vai voltar. Exatamente. Porque quando a gente fala que ele está voltando, parece que ele está preso em engarrafamento. Bom, então vamos lá, olha só. Boa pergunta também. Ó, essa pergunta é muito boa mesmo, porque tem aí, a maioria dos religiosos estão esperando ainda a primeira volta do Senhor Jesus, o outro está esperando a segunda, mas ó, já vai ser a terceira que ele vai vir. Ele já veio 2 vezes o Senhor Jesus e agora vai ser a terceira que ele vai vir. Eles não examinaram a Bíblia Sagrada direito, não prestaram atenção, que tudo foi consumado. Agora, o que vai vir agora é a terceira vez do Senhor Jesus, e a terceira vez, onde vai ter 2 corpos, ele vai levar um. Agora, aquele corpo que ele vai levar, não quer dizer que aquele corpo que vai ser arrebatado, que ele vai para a salvação, não, porque aquele corpo está lá para poder ir para o juízo, para ele prestar conta de tudo foi que ele fez, para ele receber uma vida eterna livre ou ser preso eternamente. Tem 2 coisinhas que o Senhor Jesus tem que dar para cada um de lá. Só vai dar uma só, tá? Ou a prisão eterna ou a liberdade livre eternamente, tá bom? E Aaron, novamente... Parabéns aí pela pergunta, tá bom, abençoado? Exatamente, Aaron, novamente, lembrando, para ter as suas perguntas respondidas, é necessário que você deixe a sua cidade e o seu estado. E ele está ali afirmando que o sacerdote não é mais necessário. Basta aceitar o desafio e provar na Bíblia Sagrada, que tem 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar com base na Bíblia Sagrada. Você acha que eu ia colocar 200 milhões de reais se eu não tivesse certeza, rapaz? Não só certeza, mas como provar. Porque certeza todo mundo tem hoje em dia. Mas agora como provar é diferente. Se eu não tivesse como provar, eu ia colocar lá 200 milhões de reais, mas eu te ajudo ainda, eu te ajudo. Você vai ler Apocalipse capítulo 1, versículo 6, que lá, ó, o Senhor Jesus, ele construiu reis e sacerdotes de todas as nações, rapaz. Tá lá. Isso é só assim, tô só deixando assim. Mas tem um montão aí que eu quero pegar um montão que acha que sabe alguma coisa, que ele vai ver só. Que aí o juiz vai fazer assim, ó, paga tudo. Aí o Isaac de São Paulo Guaianazes, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Comentou: Jesus já voltou pra mim, pois ele está em mim. Glória ao nosso Senhor Jesus. Então. Olha só, olha só, quando você fala que ele voltou pra você, eu vou dizer assim que ele permaneceu, ele entrou em você. Exatamente. Certo? Porque ele não saiu daqui em espírito ele permaneceu. É a palavra dele, tá bom? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não em corpo, mas sim em espírito. É por isso que a nossa igreja virtual é mais importante, é mais eficiente do que qualquer outro tempo físico. Porque a presença do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo em nós, ela é real. Mesmo que está em ausência de corpo, mas está em espírito. Porque Deus, Ele quer aqueles que adorem em espírito e em verdade. Então o negócio é em espírito, tá bom? Muitíssimo bem. Estou me oferecendo 10 milhões de reais pela nossa eficiência, tá bom? Glória ao nosso Senhor Deus. E o Wesley havia comentado: eu gosto desse apoio.
apóstolo, muito sensato e bíblico. Tem que ser assim, abençoado. Não, tem só opção. tem que ser Bíblia, meu. Se não for Bíblia, tu pode orar, fazer uma oração forte aí que vai cair endemoniado. Entendeu? Exatamente. E o Michel havia perguntado, então essa tradução que nós temos não é 100% confiável? Pode haver Não é adulteração? Infelizmente, Não é abençoado. não, porque a tal de Bíblia renovada, se você hoje quer pegar uma Bíblia mais ou menos assim, chegar, tem que ter no mínimo 50 anos, tá bom? Se ela tiver 50 anos, você já pode começar a respirar, certo? Exatamente. Mas fora disso, infelizmente, tá tudo. Ó, você vê, eu vou falar de uma Bíblia aqui que realmente ela é top. Por exemplo assim, por que eu vou falar dela? Você vai ver que lá, se você pegar, há 2 anos atrás, quando eu apresentei, eu mostrei uma delas, a Thompson. A Thompson já está na quarto tirada. 4 edições. Não, 4. E nessas 4, olha só, todas as 3 tem tiraram coisas que na primeira tem. Então, olha só por aí você ver. Se você for lá no Avivamento 24 AD, a foto de perfil é a Thompson. Esse é um dos motivos que muito intelectual aí não veio querer discutir com a gente. Exatamente. Tá bom? Isso aí foi um sinal pra eles. Você vai ver que só pela cor dela, eles já sabem assim, ih, é aquela. Aí, pronto, aí já não quer nem encarar, entendeu? Eu tô rindo ali. Isso aí. Não? Tô rindo ali. Mas vem aí, tem mais 3 aí que vem de lá pra cá que... Eu tô rindo ali tá porque o abençoado comentou, o livro de Mormon é o mais confiável. Abençoado, você sabe ali a história de como surgiu? Não. Supostamente um anjo apareceu na visão de um cara falando que Deus tinha feito um outro evangelho que estava enterrado numa cidade tal dos Estados Unidos. Então, rapaziada, o negócio olha só, a Bíblia Sagrada, ela afirma, está lá escrito pelos apóstolos, né, que se houver um outro evangelho, que seja anátema, que seja maldição. Então isso aí pega. Exatamente. Deixa o seu líder, o fundador, falar isso aí, você fica na tua. Continua lá, aquele negócio, porque o justo nasce luz é nas trevas. Então se lá é treva, você seja luz lá. Fica Glória conosco, a Deus, Jesus. fica colado conosco e pode continuar lá, certo? Pode ter certeza disso que nós estamos juntos. Apareceu mais um. As lições das testemunhas de Jeová são mais confiáveis. Pô, rapaz, também é outra coisa também que você vai ver. Porque, na verdade, nós temos que reconhecer que as Escrituras testificam do Senhor Jesus Cristo. Ela não testifica sobre aquele que já é Ele mesmo. Tanto é que ele não pode mentir, poxa. Exatamente. Se ele falou que Abraão se alegrou quando viu a glória dele, se ele falou que Davi chamava ele de Senhor, o próprio Senhor Jesus está falando isso, então você está falando que esse Jeová aí é o próprio Senhor Jesus Cristo, tá bom? É melhor você aceitar que dói menos. Aí o Wesley havia comentado, o pessoal insiste em querer debater com quem tem a Bíblia toda na mente. Eu nem me atrevo. Mas você faz o essencial, pergunta onde está escrito e é isso que tem que fazer. Tem que perguntar, não importa que os outros vão rir, não. Não esquenta que o cara tá rindo. Pode perguntar, abençoado, Exatamente. tá É que bom? tem riso frouxo, gente. É Só isso aí. ignora. A gente tem que perguntar mesmo. Tem que ser aquela igreja que interage mesmo e pronto. Vai pra cima. O Aaron tinha comentado, o véu do templo se rasgou. Todos temos acesso a Deus, não é mais necessário sacerdote. Mostra na Bíblia Sagrada. Pronto, tá aí, ó. 200 milhões de reais, se isso for aprovado, se for verdade. Você vê só, eu coloquei aí agora, a penúltima aí que tá aí, da mensagem, que vale 200 milhões de reais. São 7 questões só. 7 só. Se você afirmar que uma só não existe, e lá tá o sacerdote, tá bom? Se você falar que uma só delas não existe, não é mais necessário, você certamente vai receber 200 milhões de reais, porque o juiz vai fazer eu te pagar, rapaz. Exatamente. A mensagem, 200 milhões, abençoado. Deixando bem claro, o que vale mais? O seu bem-estar, a sua saúde, a vida da sua família, a sua salvação, vida eterna livre, ou 200 milhões de reais de dinheiro? Então... E esse hoje em dia é o preço que você paga no cachê de um cantor, ou então não paga nem um salário de um jogador de futebol. E isso tem muito mais valor, tanto naturalmente quanto espiritualmente. Então, é só você ver isso aí. Infelizmente, é isso aí que eu tô falando. Então, quando você sabe que uma pessoa é verdadeira, você fala assim, se eu provar que você está mentindo, você me dá conta? Se ele amarelar, tu pode sair fora que, ó, tá enrolando a língua. Exatamente. Meu abençoado comentou. É só assim, o seu líder lá é um homem de Deus, fala assim, senhor, vem cá, se eu provar que o senhor está mentindo, se eu trouxer alguém que vai provar que o senhor está mentindo, o senhor dá conta. Aí eu engasgou e falei assim, não, mano, tá aí, o senhor vai lá receber? Aí eu falei, não vou lá porque eu vou ter que pagar. O abençoado ali comentou, não sou testemunha de Jeová, mas eles conhecem muito da Bíblia e são organizados. E aí que vem o ponto, você afirma que eles conhecem muito da Bíblia, então, tá e eles certo. fogem do apóstolo, eles atravessam a Então, rua. é claro, porque aquele negócio, eu falar pra você que eu sou médico, vai ser fácil, mas se eu for pro médico, o médico vai me pegar. Mas é isso aí, abençoado. Na terra de céu, quem tem um olho só é rei. No caso, ela tem um olho só, tá bom? Exatamente. E o Francisco, pessoal, deixa essa cidade, o seu estado, ele de São Paulo, seja muito bem-vindo, capaz e a graça de Deus, Jesus. Ele perguntou, por que a igreja do sétimo dia guarda o sábado?
Porque ele não sabe, na verdade, que todos os dias ele pode escolher um dia para poder trabalhar para o Senhor. Porque, na verdade, o sábado é para o homem poder trabalhar para o Senhor. E trabalhar para o Senhor como? Ajudando o necessitado. Não é para ele poder descansar, ficar em casa, não. Eles estão errados, que eles ficam em casa. Não, todos os dias, a palavra... Ó, isso está lá em Marcos capítulo 12, o Senhor Jesus falou que todos os dias é do Senhor, e o pai dele trabalha todos os dias. E ele falou, e eu também. E vocês, se um animal de vocês cair lá na vala, vocês vão esperar outro dia? É lícito fazer o bem ou o mal no sábado? E todo mundo ficou quieto, porque de quê? Se o animal cair lá, pô, eu não sei quantos R$1.000 que tá lá, né? O cara vai lá pegar. Exatamente. Tá vendo, pessoal? Então é por aí. Você pode guardar qualquer um dia de segunda a sexta, de segunda a domingo, de domingo a domingo. Você pode guardar um dia. Mas guardar esse dia é para poder trabalhar pro Senhor, não é para tu ficar em casa agora e querer dar uma de santidade, que isso aí não existe assim dessa forma não, tá bom? Exatamente. É para trabalhar. E ali o abençoado havia perguntado, vocês acreditam na volta de Jesus? Poxa, com certeza, mas lembrando a você que é a terceira vez que ele está voltando, Té. É a terceira vez que ele vai voltar, pronto. 2 vezes ele já veio, 2 vezes eliminaram ele. Agora, nessa terceira, agora é ele que vai eliminar todo mundo, tá bom? Exatamente. É ele que vai eliminar todo mundo. Então, nem aquele que for arrebatado, que nem o meu carro vai ficar andando sozinho, o carro vai ficar andando sozinho, você pode ficar preso eternamente, entendeu? Exatamente. É isso aí, tá bom, abençoado? E o José ia perguntar também, por que o apóstolo não aparece? Ele é uma bênção. O apóstolo continua com trabalho. Ele continua com trabalho em serviços sociais, como morador de rua, em hospital, em presídio. Ele continua andando de madrugada na rua, fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Ele não gosta de ser tratado de maneira diferente quando a pessoa reconhece quem ele é. Já viu que o testemunho de Jeová, quando sabe quem ele é, atravessa a rua? Então, quando eu não estou aqui, eu estou na madrugada andando. De madrugada, 2 horas, 3 horas da manhã, fazendo a obra. Quando eu não estou aqui, eu estou andando. Certo? Andando. Exatamente. Lembrando, para tirar suas dúvidas e interagir conosco, é necessário que você deixe seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado, que nós com certeza estaremos respondendo vocês. É nosso dever, nossa obrigação. Pode perguntar, pergunta que eu vou te responder, é meu dever, minha obrigação. Exatamente. E eu vou silenciar ali a Alcileide, porque ela é antiga aí. Nossa, mas que ela insiste assim, pô, abençoada, ama-se a si mesmo, não adianta você não está questionando eu, você está questionando a verdade, as escrituras sagradas. É a coisa mais simples. Se a sua fonte estivesse falando a verdade, ela já tinha vindo aqui. Porque a internet, não adianta, todo mundo sabe aonde está todo mundo. Se alguém entrar lá, que fazer... me questionar, eu vou ter que pagar se eu estiver errado. Exatamente. Agora, você acha que eu coloquei esse dinheirão toda porque eu tenho alguma dúvida? Só está na minha certeza? Não, né? Então, nisso aí. E o Washington... Bom? Não fica chateado conosco, não. Participa aí. Seja nosso discípulo. E o Washington do Rio Grande do Norte, seja muito bem-vindo, capaz, é graças a Deus. Falou que nós juntos espalhem, hein? Exatamente. Ele fez 2 perguntas. Então. Primeiro, ele perguntou, é verdade que existe inferno? Então, vamos lá. A palavra inferno, que é o que o povo sempre aí questiona, porque a palavra inferno veio surgir depois. Mas o local do qual o Senhor Jesus deixou bem claro, o lago de fogo, enxofre, o lugar do qual vai ficar preso eternamente, que nós conhecemos hoje em dia como inferno, existe. Existe. Isso está onde? Eu vou falar para você onde está. Está lá em Marcos, capítulo 9, e está também em Mateus, capítulo 25, de 31 ao 46. O Senhor falou que vai ser os bodes vai ficar preso nesse lugar onde foi preparado para Satanás e todos os seus anjos e todos aqueles que não têm obras sociais para os irmãos necessitado, vai ficar preso lá também. Palavra do Senhor Jesus, não é minha não, tá? Você vai lá e lê que você vai estar lá, tá bom? E aí ele havia perguntado 3 vezes, sim, abençoado, 3 vezes. A primeira ele veio através de Maria, aí depois ele morreu, ressuscitou o 3º dia, voltou pela 2ª vez. E agora vem a 3ª. Exatamente, 3 vezes, tá bom, abençoado? A Jéssica do Rio Grande do Sul, seja muito bem-vinda também, com a paz e a graça da Igreja do Nosso Senhor Jesus. O Francisco de Viçosa do Ceará, seja muito bem-vindo, mas mora em São Paulo. Tá todo mundo participando aí, o que o Senhor Jesus verdadeiramente está abençoando vocês. Você pode ter certeza que vocês são aquelas pessoas que vão poder invocar o nome do Senhor. Orar ao Senhor é bom? É, mas invocar o nome dele é melhor ainda. Salmo 91, tá bom? Glórias ao nosso Senhor Jesus. Invoca o nome dele, que ele vai. Para invocar o nome dele, você tem que falar assim: ó, eu estou participando lá, eu estou colocando meu nome lá. Opa, você colocou, não colocou, o anjo fala, colocou o nome lá. E aqui, vamos lá, para poder finalizar, que o tempo já passou muito. O Aaron havia comentado que a Bíblia tem muitas interpretações. Novamente tem uma denúncia sobre isso. Prova na Bíblia Sagrada que cada um pode ter a sua própria interpretação dela e recebe 4 milhões de reais, se não me engano. Então, e o Fagner aqui que está chamando de heresia. Prova na Bíblia Sagrada. E olha só, só quero afirmar a vocês que há 2 anos atrás eu afirmei para todos que a Bíblia é números e depois é letras.
Agora, a inteligência artificial aí, a top que fizeram, ela me ouviu, a inteligência artificial, e quer dizer, e ela foi examinar o que eu falei, que a Bíblia era número. Ela foi lá e falou com convicção para aqueles que fizeram ela. Falou, ó, a Bíblia, ela é números. E depois é letras. Exatamente. Por isso ela é exata, ela é a única que não tem contradição nenhuma. E ninguém pode ter nenhuma interpretação, porque não tem como aonde é 3, aonde é 10, você querer colocar um outro número ali e dizer que é a mesma coisa. Tá bom aí, ó? Exatamente. Então nisso aí, procura lá a inteligência artificial aí, tá aí para poder provar para vocês que nós estamos falando a verdade. Pronto. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E deixando bem claro que dízimo não é lei de Moisés, tá bom? Deixando aqui sempre Exatamente. Claro. Não faz parte nenhuma com as 12 tribos de judeus, dos judeus. Então eu quero informar para vocês que o Senhor Jesus, ele é sumo sacerdote, ó, não tem nada a ver nem com Abraão, gente. É Melquisedeque, que ó, é depois de Abraão. Exatamente. Tá bom? Então, porque para poder ser rei, para poder ser um sacerdote, olha só, no mínimo é 20 anos, mas não é 20 anos porque você nasceu agora tem 20 anos, ou porque hoje se falar aceita Jesus, você começa a contar 20 anos. Não. Você tem que ser preparado, separado para poder se tornar um sacerdote, tá bom? Exatamente. Então, cuidado disso aí que não é assim não. Por isso que a maioria fez um puxadinho e deu ruim aí, ó. Hoje eles não podem colocar o rosto deles aí, que sabe que eu vou apontar, não. Vai, vem cá. Quantos anos você tem? Eu falei, você nem se fosse um presbítero não pode ser. Entendeu? Exatamente. A pessoa ele comentou, esse cara sabe. E aquilo, é as escrituras sagradas, é o Espírito Santo de verdade. Quase 30 anos, todos os dias, lendo, examinando, trabalhando, jejuando e estudando, gente, para poder chegar agora, 2 anos atrás, e colocar aí, ó. Porque eu não fiz nenhum atalho. Eu segui todos os protocolos, porque a Bíblia ela é números. E por ser números, eu vi que era número, falei, não adianta eu entrar agora. Se eu entrar agora, daqui a pouco um vai botar o dedo no meu rosto e vai ter que ficar quieto. Exatamente. E ele respondendo o JP que ele perguntou, Fala. Quantos milhões que eu ganho pra se refutar ele? Nessa rede social, peraí, ó. Nessa rede social aí, você encontra na descrição da like o link com a playlist das nossas mais de 100 denúncias. Examina cada uma delas que o valor passa de 730 milhões de reais. É muito mais do que isso. Não, tá bom. Ele tá querendo pagar 200. Ele tá querendo pagar 200 milhões, sabe lá? Mas lembrando que aquele que aceitar o desafio e não conseguir provar que tá certo, é ele que paga o valor. Exatamente. Todos eles sabem disso. Não, infelizmente o povo não... Não, os intelectuais sabem disso, mas o povo não tem uma assessoria jurídica, então não consegue saber. Então você procura primeiro o advogado vai perguntar assim, vem cá, você tem como provar que ele tá errado? Não. Ah, então não vai não. Não vai não, porque eu vou ficar chateado contigo. Exatamente. Sejam todos muito bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Entre em contato com as autoridades políticas da sua região, fale com os empresários, com os empreendedores e até mesmo com os moradores de rua sobre essas causas, esse desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar que nós trazemos para cada um de vocês aqui já há mais de 2 anos, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Convidem mais pessoas, chamem as pessoas para participar e interagir, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. E sejam nossos discípulos. E seja nossos discípulos. Finais de semana, sábado e domingo, nós temos reprises das lives, ou seja, a live é repetida, mas não em todas as redes sociais, tá bom? É sorteado dentre as 5 lives que ocorreram durante a semana, quais delas serão repetidas nos finais de semana, no sábado e no domingo, para que de segunda a segunda o Senhor possa estar falando aos seus corações. O pessoal ali que havia comentado, esse cara sabe, o Espírito me confirma que ele está falando a verdade. João 14, 15 e 16, parabéns aí, abençoado. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Se fosse dinheiro fácil, realmente acho que a gente já estava há mais de 2 anos na internet sem pagar nenhuma. Não é porque a gente dá calote não, tá bom? É porque nós estamos aqui baseados na verdade. Já tomamos calote, exatamente. Já tomamos calote. Que teve um cara que falou, se vocês provarem na Bíblia Sagrada essa história de Senhor Jesus, o Cristo, que ele estava questionando o Cristo. Se provarem na Bíblia Sagrada que existe essa história de o Cristo aí, eu vou dar minha BMW X5 pra vocês. Aí a gente, tá bom, foi lá, falou, provou aqui ao vivo na hora, nunca mais ele apareceu. Nunca mais, nem voltou. Então tomamos calote da BMW X5 dele. Dele não, né? Que é nossa. Espero que a BMW dele se torne uma mula e fala. Porque a hora que aparecer um anjo no meio da rua pra poder buscar a BMW, se ela não falar, o anjo vai pra meter a espada, hein? Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Sejam todos muitíssimo abençoados, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador. Glórias ao nosso Deus, a alegria do Senhor Jesus está em nós, amém, irmãos? Não se esqueça de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor. A BMW falar...
Mas tem que falar. Aqui mais um que eu falo que a Bíblia não diz o Cristo. Então vamos falar. Primeiro ponto que a Bíblia não diz nada. O que diz, o que fala é a pessoa. Na Bíblia está escrito. E sim, está escrito sobre o Cristo. E o tempo já passou muito. Glórias ao nosso Deus amoroso. Faz um desafio pra gente. Quer perder uma BMW também? Se você tiver uma, já coloca aí. Fiquem todos capazes da graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo você nas próximas lives, segunda a sexta, aqui na @Igrejas Benditas, a partir de meia-noite e 7. A partir de meia-noite e 7 e 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @MillerOfertaDin, onde lá durante toda a live eu interajo com vocês, tiro suas dúvidas, e vocês podem participar da live para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Fiquem com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo você das próximas lives e meu muitíssimo amém.